Então, ninguém respondeu, ninguém falou nada. Eu não passei. Eu não cheguei, eu vi que ninguém respondeu, eu falei, acho que o pessoal não tá muito crente, não. A correria deve estar feio o negócio aí. Vou deixar para fazer esse trabalho um pouquinho na próxima aula, que a próxima aula nós vamos falar sobre a Trindade, especificamente sobre ela. Aí depois tem mais uma ou duas aulas, se eu não me engano, aí nós vamos fazer um trabalho, um catadão aí que eu vou passar para vocês, tá? Para recapitular toda a aula. Bom, qual que é o módulo que nós estamos hoje? Bom, isso aí, isso mesmo. A revelação de Deus. Na página 11, se vocês estiverem marcando. Só para nós nos situarmos onde nós estamos. Vamos lá, nós já falamos já sobre a existência de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus, os nomes de Deus, e hoje nós vamos falar sobre a revelação de Deus. Vocês chegaram a assistir a aula de semana passada? Eu também não consegui assistir. Assistiu? Em relação ao nome de Deus fica bem claro, né? Quando quem é Deus com as suas referências, né? E hoje, né, então, nós vamos falar sobre a revelação de Deus. Essa parte da teontologia, ela também é uma parte essencial para nós compreendermos o ser de Deus. Durante toda a matéria, nós já entendemos já que nós só conhecemos a Deus porque Ele se deu a conhecer a nós. Nós só temos uma noção, uma compreensão da grandiosidade, do seu poder, do seu amor, da sua salvação, porque Ele se fez revelar para nós. Porque o homem natural, sem a ajuda de Deus, nunca que ele poderia ter noção ou consciência de uma divindade tão santa como é Deus. Todavia, todos nós sabemos que, independente das Escrituras, nós também temos condição de entendermos que existe alguém ou algo superior a nós mesmos, revelado aonde? Na própria natureza, na própria criação. Então, a própria natureza, ela já se dá a ênfase de que existe um ser inteligente, pessoal, com poder e autoridade e capacidade para poder criar, organizar, gesticular e dar continuidade naquilo que naquilo que nós vemos nos nossos dias atuais. Então, esse módulo nós vamos falar sobre esses tipos de revelação. Sobre esses tipos de revelação. A palavra revelação, ela é simples. O significado dela é descortinar ou levantar o véu. Tá? Essa palavra, como eu coloquei aqui, ela vem diretamente do latim. Porém, vocês também conhecem ela em um dos livros, abre aspas, difíceis, fecha aspas, de dentro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Tá? No grego, a palavra Apocalipse significa também revelação. Tá? É algo que já está descortinado, que foi levantado o véu, tirou-se o véu, revelou-se. Então, a ideia de revelação da teontologia é uma ponte entre o infinito e o ser humano que é finito. Tá? Então a revelação é uma ponte entre o Deus eterno, que é alguém infinito, para nós, meros humanos, finitos, limitados e presos, né, dentro dessa jaula chamada corpo e tempo. Estamos limitados a isso daqui. Vamos lá, tipos de revelação geral e especial. Revelação geral ou também natural. A revelação geral é o conhecimento de Deus disponível a todos os seres humanos, em todos os tempos e lugares.
por meio da criação e da consciência. Esta revelação não é suficiente para a salvação, mas é suficiente para tornar o homem indesculpável. Olha que interessante. A revelação natural, a revelação geral, ela não é suficiente para convencer o homem, de fazer o homem se dar a salvação. Exemplo disso, abre lá para mim, comigo, por gentileza, Romanos, capítulo de número 1. Vamos ler o que está escrito em Romanos, capítulo de número 1. Estava lendo agora também, e faz muito. Vou ler a partir do verso de número 18. Nós vamos entender, dentro dessa posição, desse evangelho de Paulo, com muito mais clareza, tá? O que nós estamos falando aqui dentro da apostila. A minha versão é atualizada, tá? Então talvez seja um pouco diferente da de vocês. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Pelo contrário, se tornaram nulos em seu próprio raciocínios e coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, as aves, os quadrúpedes e os répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelo desejo do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Olha só que definição e que ensinamento maravilhoso que Paulo está nos dando em relação à revelação do próprio Deus. Porque nós temos a revelação natural e a revelação especial. Nesse quadro ao qual nós estamos falando da revelação natural. A própria natureza conclama a obra do Criador, mostra que o Criador, ele está em evidência. Os céus declaram a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Salmo 91, 1. A beleza e a complexidade e a ordem do universo são um testemunho claro da existência da sabedoria de Deus. E Calvino afirma, um espelho aonde podemos contemplar a glória de Deus. Eu falei 119? Oh, desculpa, é o contrário aí, obrigado. O salmista, nós temos aqui o salmista, nós temos uma análise e nós temos uma teoria histórica. Todos eles concordam piamente que as evidências da criação revelam o Criador. Ponto. Então nós já temos aqui a primeira base de um conceito de uma revelação natural. Existem outras maneiras da revelação divina. A revelação de Deus na consciência humana. Exatamente no texto que nós lemos. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Todo homem, não vou dizer agora na nossa contemporaneidade, mas na época principal, quando Paulo escreve essa carta, eu já disse para vocês que o ateísmo não era normal. Na verdade, o ateísmo era uma coisa fora de toda normalidade que poderia se pensar ali.
acreditava-se muito mais num politeísmo, em uma diversidade de Deus, do que na ausência de um Criador. Porque as evidências de uma mente brilhante por detrás de toda a criação era muito forte, muito notório e muito aceitável por todas naquele convívio. O ateísmo ele ganha força há pouco tempo atrás, a partir do renascentismo, desses períodos mais recentes. Então, o questionamento da obra de Deus começa de alguma maneira ganhar status e ganhar robustez. Então temos aí Darwin, nós temos renascentismo, depois nós temos a evolução científica, nós temos a questão meteorológica, que foram de alguma maneira desbancando as crenças em outros deuses, que nem Baal mesmo. Baal ele está totalmente desbancado, porque ele era o deus da chuva. Hoje nós temos um aparelhinho de meteorologia que nos dá a condição de entender quando vai chover e quando não vai chover. Então essas descobertas foram desbancando a crença da fragmentação dos deuses. Por isso que hoje se torna um impasse em muitas discussões essa questão da revelação de Deus. Para quem tem fé, para quem crê em Cristo, é algo muito simples e natural concordarmos que toda a criação foi feita por Deus. Porém, quando você vai num debate, você vai num impasse com um agnóstico, ou um ateu, ou um cientista, que pode até de alguma maneira ser mais maleável, mas ainda assim existe bastante impasses em relação a esse assunto. Por isso que, quando nós formos falar dele, nós também temos que aplicar a racionalidade, mas também a fé. Por que a fé? Como em todas as outras aulas que nós já viemos comentando, Deus ele não teve nenhum tipo de preocupação em revelar-se de uma maneira explícita. Formalmente, eu sou Deus desse jeito aqui, vocês me veem face a face. Não talvez o único que teve essa experiência de ter uma revelação face a face com Deus, ou no sentido direto, não necessário ver o corpo de Deus, a manifestação de Deus, mas de uma revelação direta, foi Moisés. Porque o próprio Deus disse a Moisés, numa reunião com Moisés, Miriam e Arão, falou, com vocês eu vou falar através de alguém ou através de um sonho. Vocês são diferentes de Moisés, porque com Moisés eu falo direto. Moisés não precisa de intérprete, eu me revelo a ele. Agora vocês não, vocês vão sonhar e vão ter que interpretar. Vai ter que vir alguém falar alguma coisa para vocês compreenderem que é eu que estou falando. Com Moisés eu falo face a face. Hoje em dia já não é tão mais fácil como antigamente. Porque jaz entre nós muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitos que são adivinhos no meio da igreja. Então, acaba de alguma maneira trazendo muitas perturbações dentro de uma revelação direta com Deus. Por isso que eu acredito que um dos dons que deveria de ser mais procurados dentro da igreja é o dom do discernimento, para compreender, para entender o que é a voz de Deus. Porque existe muito misticismo nessa questão de revelação. Será que só eu que um dia pensei assim, se o vento soprar e a árvore chacoalhar para esse lado, é para mim fazer aquilo ali? Acho que todo mundo já teve essa experiência, né? Não, mas se o cachorro latir, é porque é para mim fazer aquilo. Agora, se ele não latir, não é para mim fazer. Late, cachorro, late porque eu quero fazer. Porque nós criamos esse misticismo para tentar burlar a voz de Deus. Exatamente, nós criamos esse misticismo no nosso meio, para que nós de alguma maneira nós possamos ter essa revelação da parte de Deus. Todavia, dentro da revelação natural, nós vemos que Deus ele não trabalha dessa maneira.
Porque dentro da revelação natural, para aqueles que têm fé e já compreendem quem é Deus, toda a natureza já conclama a própria voz do Criador. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive. Experiência de às vezes eu estar com minha mente totalmente perturbada, no sentido de tantos afazeres, de tanta coisa que eu tipo assim, Deus, eu preciso ter a minha mente, que a minha mente se acalme para que eu possa entender o que eu tenho que fazer. E eu começar a contemplar uma formiga andando e de repente aquele negócio vai assim, ó, puff, e você já tem uma diretriz daquilo que você precisa executar. Porque a própria natureza conclama as obras do Criador. E você analisando, contemplando aquilo lá, você está glorificando a Deus através de contemplar a sua criação. De olharmos para o céu e vermos as estrelas, a natureza. Você já teve essa experiência de você parar no meio do nada e começar a contemplar as árvores, contemplar o céu, contemplar o pôr do sol, o nascente do sol? A mente, ela descansa. Porque isso é muito bom, porque você se conecta com a criação, porque a criação conclama as obras do Criador. E nós contemplamos a criação, nós glorificamos a Deus, confessando na nossa contemplação de que Ele é o Deus soberano, Criador de todas as coisas. Nesse sentido, a nossa consciência, ela descansa. Todavia, ainda assim, como foi descrito aqui na introdução, ela não é suficiente para a salvação. Porque nós lemos pessoas que contemplam a criação, sabem que existe um Criador, agora não estou nem falando de ateu, mas eu estou falando de gente que crê. Crê que existe um Deus, mas ainda assim não confessa Cristo através da sua vida. Não compreende quem é Cristo e morrerá crendo em Deus, mas não confessando quem é Cristo. E como é que nós confessamos? Nós vamos ler um pouquinho mais para frente isso daí. Daqui um pouquinho nós vamos chegar lá. Olha lá, olha o que C.S. Lewis diz. Nossa, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia, tá? Cristianismo Puro e Simples. Leia, é muito bom. Ele argumenta que sendo universal, do certo e errado é uma evidência da existência de Deus. O senso universal do certo e do errado é uma evidência de Deus. Você pode ver um ateu, nós temos até um grande influenciador, o Pirula, vocês já ouviram falar dele já? Ele trabalha com geologia, com questão dos dinossauros, paleontologia, é um camarada muito bom mesmo, Pirula ele chama. Só que ele é ateu. Só que ele é um ateu honesto. Ele não crê, mas assim, ele ouve. É um camarada bem legal de se aprender, sabe? É mais ou menos, é do mesmo nível, sabe? Ele teve um AVC semana passada. E todo mundo não, desculpa, mas uma grande parte de pessoas que se dizem crente, falava, é porque ele é um ateu, porque não sei o que fala contra Deus e parari, parará. Só que no mesmo dia que ele teve esse AVC, vocês já ouviram falar já do Dr. Luiz Saião? Não? Pesquisem também, ele é um hebraísta, Luiz Saião. Ele é um hebraísta, é um dos camaradas mais inteligentes, ele tem um audiobook, né? Chama Rota 66. Ele passa sobre todos os livros da Bíblia, narrando e explicando o que estava acontecendo em todos os passos. Chama Rota 66, já escutei acho umas 2 vezes já. É muito bom. E ele, no mesmo dia que o Pirula teve o AVC, Luiz Saião também teve. Tipo, desbancando essa ideia de que só porque ele é ateu ele teve AVC. Mas e o outro que era crente que teve também? Bom, enfim, a revelação, ela não se dá somente para os crentes, a revelação moral. O Pirula, ele trabalhava e o que ele recebe, sabe o que ele faz? Ele ajuda os pais dele.
os pais dele precisam da ajuda dele, ele trabalha para ajudar o pai dele, sem talvez ter consciência que isso é um mandamento bíblico. O mandamento bíblico fala para nós honrarmos o nosso pai e nossa mãe, para que nós possamos ter longevidade de vida, para que nós possamos ter os nossos dias estendidos. Olha que interessante, ele trabalha para ajudar o pai, mas teve um AVC. Moral dele é o quê? Que ele tem que ajudar os pais, porque isso é bom, justo e honesto. Aonde que ele aprendeu isso? Foi lendo a Bíblia? Não, é uma lei moral que está dentro do ser humano. Tem um professor também, ele colocou o nome dele, Tatus. Sim. Tatus e Curvo. Até faz debate assim. Ele era ateu, sabia? Ele fala que ele era ateu, né? Ele sempre foi ateu, ele se converteu e faz um debate bem interessante, né? E ele estava falando esse ponto que o pastor falou, então, debatendo com o ateu, ele falou assim: se você sabe o que é o certo e o errado, quem colocou isso dentro de você? É a lei moral. Se alguém colocou isso dentro de você, quer dizer que tem alguém por trás que sabe o que é o certo e o errado. E ele ainda dá uma pegada, né, nesse daí. Ele fala assim, se não existe Deus, então por que você está preocupado com isso? Por que você está preocupado com a imoralidade, sendo que não existe Deus para você? Então assim, ele acho que ele debateu com 20 ateus, né? Um cristão contra 20 ateus. Não, ele deu uma aula de simplicidade. Você vê como que é, né? Como que simplicidade não tem nada a ver com ignorância. É um baita de um teólogo que vale muito a pena ler. Ouvi-lo, né? Vale muito a pena. Esse aqui é o Tais. Isso, tá? É um barbudo. Ele é um crânio. Sim. Porque o senso universal mostra que alguém colocou alguma coisa dentro de nós. E aonde que nós entendemos que esse senso foi infiltrado dentro de nós? Lá no Éden, quando Deus sopra o Espírito sobre a vida e faz alma vivente, nesse momento a lei moral de Deus entra dentro de nós. É nesse sentido que somos imagem e semelhança dele. Somos imagem e semelhança não fisicamente, mas sim moralmente. Lembra dos atributos quando nós estudamos sobre os atributos participativos? Nós participamos da lei moral de Deus, nós participamos dessa lei. E essa divisão entre o que crê e o que não crê como que se diz? Essa divisão entre o que crê e o que não crê não tem a ver sobre eu crer em Deus ou não. Porque o ateu também sabe o que é bom. E ele não aprendeu nas escrituras, mas foi uma revelação natural, implantada dentro do ser humano, que é passada de geração em geração. Tem alguns que burla? Claro, por causa do quê? Por causa do pecado. O pecado que degenera o homem. O homem é indesculpável por causa do pecado. Por causa dessa bactéria degenerativa chamada pecado. Tá? Limitações da revelação geral. Embora a revelação geral revele a existência, o poder e a sabedoria de Deus, ela é insuficiente para levar o ser humano ao conhecimento do Salvador, o Salvador de Deus. Ele não revela o plano da redenção, o caráter de Cristo ou o caminho da salvação. Olha que interessante. Existem vários textos dentro da Bíblia que diz que a salvação vem pelos judeus. Que a salvação primeiro se deu aos judeus. Os judeus, eles se vangloriam porque eles dizem ser linhagem direta de Adão. Uma linhagem direta, sem mixigenação. É uma linhagem direta até Adão. Nós sabemos a relação da queda por causa da preservação das escrituras dos judeus. Essa revelação foi dada
aos judeus. Às vezes nós achamos que os judeus é os caras, mas na verdade os judeus era o mais fraquinho de tudo. Porque a revelação de Deus veio por aquilo que era mais vil. Era mais vil. Jesus nasceu lá do buraquinho mesmo. Por isso que várias vezes a Bíblia vai falar, o próprio Deus vai falar assim, nem povo vocês eram, mas hoje vocês são povo. Vocês eram o pior, o mais fraco de todos, mas a minha presença te fez ser grande. Então, os judeus, a literatura judaica revela isso daí. Nós só entendemos o que é salvação porque veio numa linha de revelação através de um povo. Só que nós temos que levar em consideração que esse povo é isso daqui comparado ao mundo, comparado às nações, comparado a todas as histórias que existem. O que nós conhecemos dentro da Bíblia é isso daqui, ó, porque ao mesmo tempo que estava acontecendo uma linha tênue da revelação dentro das Sagradas Escrituras, através daquilo que nós conhecemos dentro da Bíblia, nós não podemos descartar que existia já o Japão, a Índia, a Europa, outras fontes de civilização que eram impérios gigantescos. Na época que Jesus nasceu, o Império Romano, lá em Roma, já tinha aproximadamente quase 1 milhão de pessoas. Se você for olhar para a China, para os mongóis depois, para você olhar para a Ásia Maior, a Ásia Menor, tinha muitas pessoas, para a África, o Egito, tinha muitas pessoas, muitas culturas, muitas civilizações, que nesse momento nem sabia o que era redenção. Nem sabia. Lemos agora Romanos, né? Acabamos de ler Romanos. Nós defendemos Romano como um idente. Só que já parou para pensar que ele foi escrito 55 anos depois de Cristo? Uma geração quase inteira morreu sem ouvir falar uma vez de Romanos? Olha só que interessante isso daqui, ó. Ele não revela o plano da redenção. A lei moral não revela o plano da redenção. Isso é tão fato que um monte de gente morreu sem saber do plano da redenção. Agora o que aconteceu deixou de acontecer? Eu não quero me aventurar nessa questão de afirmar se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu entendo uma coisa, as Sagradas Escrituras dizem assim, ó, aquele que confessa a Cristo é salvo. Legal, mas e aqueles que nem conheceram Cristo? Aí entra a lei moral. Aí entra a questão do crivo do próprio Deus. Aí entra uma outra questão soteriológica. Mas o fato é, para a nossa aula hoje, é que a revelação natural, ela não é suficiente para revelar o caminho ao qual devemos percorrer ou como Cristo percorreu até se dar a salvação à humanidade. Tá? Então é por isso que existem muitas discussões em relação a índios, em relação aos povos não alcançados, aos povos que nunca ouviram falar de Jesus. Por isso que existem muitas discussões. É um livro que o pastor nada ele escreveu. É um livro que ele falou assim, o pastor que foi fazer missão, foi uma tribo lá. Tim Keller. Chegou lá e começou a falar de Jesus. Aí ele falou, o homem da Bíblia não conhece ele. Ele como assim conhece? Conhecemos ele, ele entregou para nós. Já ouviu essa história já? Eu já ouvi falar disso daí. Existe, não são só esse, existem diversos relatos sobre essas coisas da revelação, desse tipo de revelação. Ele falou assim, um homem que estava carregando furado, os pés furados, começou a escrever. Foi lá, entregou para ele, foi embora. Então, não são poucos relatos em relação a isso daí, porque
Eu acredito que Deus pode levar ou revelar-se em ambientes que muitas pessoas não chegam. Não duvido nem um pouco que isso daí pode acontecer. Exatamente. Não duvido nem um pouco que isso daí pode acontecer. Sim. Pode você mandar lá no grupo para nós. Porque eu acredito piamente que Deus pode fazer isso daí. Como Ele pode aplanar para que esse homem pudesse chegar lá. Se você lê sobre David Livingstone, Hudson Taylor, são missionários que iam pregar para canibais. Iam pregar para pessoas que estavam totalmente desoladas. E saíram vivos. E, se não me falha a memória, foi Hudson Taylor, ele descobriu a maioria dos rios lá da África do Sul. Aqueles rios, foi tudo evangelizado por eles. E existe diversos relatos de que algumas tribos eram pacíficas. De alguma maneira era pacífica. Quem nos diz que não pode ter sido o Espírito a ter pacificado para poder chegar com o Evangelho naquele lugar? Então existe uma contribuição. Existe, nós só chegamos aonde o Espírito nos dá condição de chegarmos. Tem lugar que você vai chegar, ou a pessoa vai chegar, e não vai ter a mesma complacência que poderia se existir. Mas o fato é que a revelação natural, por si só, ela não é apta para mostrar o caminho de uma salvação. Há sempre a necessidade de alguém apontar para Cristo. Sempre haverá a necessidade de alguém apontar para Cristo, que se enquadra na revelação especial. Aí se enquadra na revelação especial. Porque agora, o que é a revelação especial ou sobrenatural? Nós temos a revelação, nós temos três tipos de revelação. Nós temos a revelação direta, nem no caso de Moisés. Nós temos a revelação pelos profetas, que é através daquele assim diz o Senhor, né, como Jeremias, Ezequiel e todos os profetas maiores e menores. Nós temos a revelação, eu falei três, né, são quatro. Nós temos a revelação pelas Escrituras, que ela é diferente de uma revelação de um profeta, que ela é totalmente diferente. E nós temos a revelação por Cristo, que é a revelação supra, é a master, né? Porque o Hebreus mesmo diz isso. Hebreus 1, né? Cadê? Poxa, me fugiu aqui, cadê? Cadê? Hebreus 1. É, isso daí mesmo. Que por muitas maneiras e de muitos jeitos Deus fez revelar-se e agora Ele se revela pelo Filho. Então nós temos quatro tipos de revelação. Lógico que se for vasculhar a gente vai achar. Mas essas daqui são as quatro. Pela natureza, direto. Já coloca mais uma aqui, vai. Direto, pela profecia, pelas escrituras, pelo Filho e pela natureza. Eu queria saber, pastor, qual que foi essa revelação do irmão William. O irmão William, ele foi uma irmã que eu peguei nessa congregação, ela foi, começou a congregar com a gente e falou assim, pastor, meu marido não pode ter não pode ter ele passa lá em casa e ele é aquele brutão mesmo, mas muito bruto ali. Nossa, ele é aquele homem brutão, tá? Muito forte. E aí, ele foi passando os meses e tal. E olha só, ele um dia que ele apareceu na igreja lá. Ele apareceu no culto de congresso. Resumindo a história. Aí ele não ficou assustado. Ele foi lá, chorando, e aceitou Jesus. Aí depois ele foi contar por que ele foi na igreja. E quando ele chegou na casa dele, né? Ele gosta de cavalo. Eu sempre gostei de cavalo. Chegou na casa dele, está com conversa, chegou. Quando ele tirou a bota, ele falou assim, ele tirou uma voz. William, vai ver. Ele levantou. Ué, o que está falando comigo? Levantou, saiu lá fora, lá da cama.
Olhou de novo, né? Aí na terceira vez ele ficou de novo. Vai para ele. Aí ele foi. Aí ele foi. Quando ele sentia a presença do Espírito Santo, né? Ele chorava. Esse testemunho que você está contando é tão verdadeiro, que eu presenciei uma história bem idêntica a essa. Eu acho que o Bruce, ele sempre assiste. Ele vai até lembrar disso daqui. Eu até apontar aqui para cá, que ele vai lembrar disso daqui. Eu dirigi a congregação no Califórnia. E ele estava parado no portão da casa dele e passava o irmão Antônio, é um velhinho, pai do pastor Paulo Santos. Ele passava assim, e um dia ele estava ali parado no portão e de repente ele escutou uma voz no pé do ouvido dele falando assim: segue o velhinho. Aí ele falou: vou nada, né? Na cabeça, doideira. Aí no outro culto, o velhinho passava. O velhinho passou por Covid, passou por dengue, passou para... E sempre passava, sol e chuva, ele ia para a igreja. Aí ele estava no portão, de repente a outra voz falou de novo para ele: segue, velhinho. E ele nem tinha Na terceira vez ele escutou de novo, ele entrou para dentro rápido, colocou a roupa, saiu correndo, e o irmão Antônio já estava lá na outra esquina. Saiu correndo e foi seguindo o irmão Antônio. Aí ele pegou e entrou, o irmão Antônio foi na igreja, e aí esse dia eu lembro que ele entrou dentro da igreja também, e sentou lá no último banco. Aí passou um culto, no segundo culto ele veio contar para mim o que tinha acontecido. E até hoje ele vai na igreja. Foi no lançamento do livro, participa, assiste, até hoje. Não, esse tipo de situação não tenho nenhum pingo de dúvida que pode acontecer. Mas essa revelação especial... Não, ela não se dá como especial ainda. Ela é sobrenatural mesmo. Isso, ela é sobrenatural. Que ela atrai para a especial. A sobrenatural, ela atrai para a especial. Porque aqui dentro da especial, ela vai se dar a revelação, principalmente através das escrituras. Entendeu? A revelação especial é uma comunicação direta e específica de Deus ao ser humano, tornando conhecido o seu caráter, a sua vontade e o plano da salvação. Esta revelação é indispensável para a salvação, pois sem ela o homem não teria acesso ao conhecimento de Cristo. Então nós temos aqui um parecer de algo sobrenatural, que impulsionou certas pessoas a chegarem a um local. E dentro daquele local é aplicada a lei moral e a lei da Escritura de Deus, aonde a pessoa agora ela compreende e através da razão e fé, ela confessa a Cristo como Salvador. Aí chega a salvação dentro daquela casa, porque todo aquele que confessa a Cristo é salvo. É salvo. Não é que será, é salvo. Aquele que confessa a Cristo porque é impossível. Nós vamos ver daqui um pouquinho, vamos ler um texto que vai indicar muito isso daí. E Paulo, aqui aos Romanos mesmo, no capítulo 10, se não me falha a memória, olha que interessante. Capítulo de número 10. A partir do verso 14, 10, 14. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem o evangelho. Olha que interessante. É uma sequência, é uma cadeia. Em relação à salvação, é uma cadeia. A revelação natural, a revelação natural não tem essa finalidade. Agora a revelação especial tem. Nós entramos dentro dessa cadeia aqui, que é ser enviado, é pregar para que ouçam, para que se arrependam
para que possam confessar. Olha o verso de número 12. Ao 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessam para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então agora nós entendemos, através dessa revelação especial, como nós devemos de executar os nossos passos em relação à salvação. Olha só a revelação das Escrituras. Todas as Escrituras é divinamente inspirada e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. As Escrituras são a revelação escrita de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo e registradas por homens santos. Elas são infalíveis e inerrantes em sua forma original. Agostinho afirmou: quando a Bíblia fala, Deus fala. As Escrituras são a autoridade final para a fé e prática cristã. O que é isso? O que está fora das Escrituras, eu tenho por dever de negá-las. Porque Paulo disse, não disse? Pode vir um anjo do céu, ou qualquer um dos apóstolos, ou até mesmo eu, falar alguma coisa daquilo que está fora do Evangelho, fora da lei de Deus, tenha como maldito, tenha como anátema. Olha a importância e a responsabilidade que nós temos. A importância de entendermos a Bíblia e a responsabilidade de falarmos aquilo que as Escrituras dizem. Porque os profetas da atualidade dizem aquilo que convém. Vocês sabem discernir o que é a verdadeira profecia? Porque uma verdadeira profecia, a profecia não é eu chegar, por exemplo, na Sabrina e revelar toda a sua vida. Isso não se define como uma profecia segundo as Escrituras. Isso daí pode se definir como um dom de revelação. Eu estou revelando algo sobre a sua vida. Algo que passou, algo presente, algo vindouro. Isso daí pode acontecer. Mas isso daí não se enquadra em um ato profético. Mas a nossa cultura, o nosso contexto se aplica a isso. Então é normal até a gente falar, foi uma profecia, ou recebi uma profecia. É normal por causa da cultura, mas não é bíblico, não se enquadra dentro do que a Bíblia diz. O que é profecia? Profecia é algo diretamente do divino para a humanidade. Isso é profecia. Vê os profetas do Antigo Testamento. Eles não falavam em seu nome. Eles não falavam em seu nome. Eles falavam em nome de Deus, para que o povo se arrependesse. Geralmente a profecia nunca foi para o bem dentro do Antigo Testamento. Assim, para o bem que eu digo, para afago. Mas sempre foi para arrependimento, para voltar às práticas de santificação. Lê todos os profetas e analise comigo. Um dos maiores profetas da Bíblia foi Jeremias. Correto? Me mostra um que se converteu através da profecia de Jeremias. Me mostra um que se converteu através de Ezequiel. Você vê como que é. A questão de ser profeta ou de profetizar não condiz com a nossa atualidade. Profecia, a verdadeira profecia, ou o verdadeiro profeta, é aquele que abre as Escrituras e lê as Escrituras. Não precisa nem aplicar. Só de ele ler as Escrituras, ele já está falando algo que não é dele para um povo que é de Deus. Foi Josias que achou o livro perdido no templo? E ele fez uma reforma e trouxe o arrependimento ao povo?
Através do quê? Da palavra. Da verdadeira profecia. Então a revelação essencial para a humanidade, porque sem as Escrituras nós não saberíamos de nada. Por que nós participamos da ceia? É para ficar mais forte? Claro que não. Esse negócio não, quem participa da ceia é como se estivesse tomando uma vitamina, um biotônico Fontoura para poder... larga a mão de injuriar minha mente. Fica insultando a mente de pessoas que pensam, gente, não é possível. Porque... Mas qual que é a principal finalidade da Santa Ceia? Sabe qual que é a principal finalidade da ceia? Para nós não esquecermos do sacrifício de Jesus. É um memorial. É simples. Fica sem participar da ceia ou deixa a ceia de lado para você ver se alguém vai lembrar do sacrifício de Jesus. Lá em Josias, em 2 Reis, se não me falha a memória, 1º ou 2 Reis, não lembro qual dos dois é. Mas se você ler lá, você vai ver que até a celebração da Páscoa tinha sido esquecida. Porque o povo se esqueceu de Deus. Não lembravam de onde eles tinham vindo. E por que o povo participava da Páscoa? Para lembrar a passagem da escravidão para a libertação. Páscoa, passar por cima de. É isso que significa Páscoa. Passar por cima de. Por que nós participamos da ceia? Para lembrarmos do sacrifício, porque sem a ceia nós não lembraríamos da morte e do derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Então, as Escrituras nos traz a essa memória, porque se nós não nos alertarmos a isso, logo nós nos esqueceremos. Tem um rapaz que diz assim, que um dos principais sintomas, o primeiro sintoma depois de uma vitória é a amnésia. Porque você esquece. Quantas coisas que nós já lutou para conquistar, e a hora que a gente conquista, já esquece tudo o que aconteceu. Geralmente é assim. Quando a gente chega em Cristo, recebemos a salvação, estamos em Cristo, se nós não ficarmos lembrando do que Ele fez por nós esqueceríamos até do próprio Cristo. Nossa, o pastor falando agora aí, eu estou pensando aqui, né, sobre o verdadeiro ofício, né, de um profeta. Se a gente for parar para pensar em não tem mais. Não. Por quê? Porque antigamente o profeta, ele ficava no deserto, ele vinha trazer uma mensagem de Deus, e era para o reino e para o povo. Hoje a gente fala que o profeta sempre prega. Sim. É o pregador. É o pregador. Agora imagine só se tivesse profetas. Quantas igrejas você fica? Aí chegava o profeta, hoje, o pastor quer falar com você. Deus vai falar aqui, ó. Foi a tua casa, porque antigamente, olha só como que funcionava. Na antiga aliança, Deus usava os profetas e executava o juízo. Mandava escravizar, fazia isso, acontecia aquilo outro. Olha o Antigo Testamento, você vai ver Deus sempre executando o juízo. No Novo Testamento, Deus não executa o juízo. Só que ele se ira todo dia. E a ira dele é jogada dentro do cálice, que será derramado sem mistura contra os filhos da desobediência. Hoje não precisa mais de profeta como ofício por causa disso. Porque a palavra já está revelada já. Nós, como pastores e líderes, somos guias. Nós apontamos para as Escrituras, que as Escrituras apontam para Cristo. Mas o principal problema é que tem muitas pessoas, né, que estão no altar, mas da vida errada. Aí desses, né? E aí vai chegar alguém que vai falar, não tenho medo de falar. Porque criaram-se esse conceito. É que criaram esse conceito de tipo, não pode tocar no ungido de Deus. Pera lá, se o camarada está errado, está em adultério, você tem que apontar o dedo na cara dele mesmo. Tem dessa daí não, o cara está desonrando o Cristo. Porque aí, tipo assim... Eu não tenho massagem para essas coisas, não. Todo mundo sabe,
Aí o que acontece? Entra naquilo que Paulo escreveu aos Romanos, dizendo assim: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa da igreja, por causa de vocês. E cairá juízo sobre isso. Sim, aqueles que nem identificam, né? Sim. Bom, aí nós temos a revelação de Deus em Cristo. A revelação de Deus em Cristo, havendo Deus antigamente falado por muitas vezes, de muitas maneiras, nesses últimos dias, a nós, nos falou pelo Filho. Cristo é a revelação final e suprema de Deus. Nele, incrível se torna visível, o invisível se torna visível. Ele é a imagem exata do ser de Deus. Não é isso que ele fala para Filipe? Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, se nós queremos entender quem é Deus, olhamos para as obras de Cristo. Apesar de que Cristo nunca ter escrito nada, os evangelhos, que, lógico, já aprendemos isso, é amplamente aceito, mostra literalmente as pisaduras essenciais de Cristo. E nós, através do Espírito Santo, entendemos que aquilo é fato e que se nós olharmos para as feituras de Cristo, nós vamos entender a revelação de Deus. Aí nós temos a revelação de Deus pelo Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Como que é que nós vamos lembrar? Se nós lermos, ouvirmos. Só assim. Abra lá comigo em 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, capítulo 3. E o 3. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma. Opa! Não, lê na tua versão aí. É, do anátema. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém, olha o texto, ninguém afirma pelo Espírito que Jesus é anátema. Pelo Espírito, ninguém vai falar que Jesus é maldito. Ninguém vai falar que ele não é o Senhor. Pelo Espírito Santo, não. Vão falar pelo Espírito natural, pelo Espírito de Satanás, por qualquer outro Espírito, menos pelo Espírito Santo. Então essa zombaria, essas piadinhas, essas brincadeiras que você vê aí com o pessoal de podcast, com o pessoal de stand-up, com o pessoal de influência, que fica com esse tipo de zombaria com aquilo que é santo, não tem o Espírito. A Bíblia chega a dizer que os cães não entrarão no reino dos céus. Quem são os cães? Os cães são aquelas pessoas que não respeitam as coisas santas. Se você fizesse um sacrifício ao Senhor, matasse um cordeiro, deixasse ele ali, e um cachorro, porventura, entrasse dentro do tabernáculo, ele não respeitaria aquilo que estava em cima do altar. Ele ia lá e pegava aquilo do altar e ia comer para o deserto. Porque ele não respeita a coisa santa. É nesse sentido, aqueles que zombam com as coisas santas também não entrarão, porque não tem o Espírito de Deus. Todavia, só confessa Cristo como Salvador pelo o Espírito Santo. Essa daqui é a principal obra do Espírito Santo. Nos fazer entender quem é o Salvador. Olha lá, o N. Gruden, em sua teologia sistemática, destaca que a obra do Espírito é fundamental para que o ser humano compreenda a revelação de Deus. Então nós temos aqui uma cadeia. Nós temos o convencimento pelo Espírito Santo, nós temos a revelação de Cristo Jesus e nós temos a revelação das Escrituras. Tudo isso se enquadra na revelação sobrenatural e especial.
E a última parte, não é a última parte ainda, mas para nós ir para a última parte, a revelação entre a revelação geral, a relação entre a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é suficiente para tornar o ser humano indesculpável. Para isso que serve a revelação natural. Todo homem não pode dar desculpa, pois ele prova que a existência de Deus. Enquanto a revelação especial que traz o conhecimento do Redentor, a criação revela a grandeza de Deus. As Escrituras revelam a sua santidade e amor. Então esse é o contraste. Enquanto uma revela a criação, a outra revela o amor. Tá? Só amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. A revelação geral aponta para Deus, mas a revelação especial revela plenamente. Uma completa a outra. A criação revela o poder de Deus. Cristo revela o seu amor sacrificial. E nós só entendemos isso através das Escrituras, que é a revelação escrita. A revelação na história da salvação. Eu coloquei esses 3 pontos aí para fixar na mente de vocês. No Antigo Testamento, por meio dos profetas e da lei. No Novo Testamento, por meio de Cristo e dos apóstolos. Hoje, por meio das Escrituras e do Espírito Santo. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele fala, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, nesses últimos dias, nos falou pelo seu Filho, porque ele também está falando na sua atualidade. O escritor está falando, nesses nossos últimos dias, ele se revelou, porque nós vimos a sua face. Nós contemplamos, somos testemunhas de quem é Cristo Jesus. E agora que hoje é através das Escrituras e do Espírito Santo, porque nós não temos apóstolos, não temos profetas, não temos o próprio Cristo encarnado, mas nós temos o Espírito Santo que nos convence em relação a Cristo, e nós temos as Escrituras que reitera a verdade fidedigna do próprio Deus revelado à humanidade. A necessidade da revelação para o conhecimento de Deus. Sem a revelação, o homem estaria em completa escuridão espiritual. Lembra que eu falei para vocês? A linha tênue da revelação veio pelos judeus, mas quantas nações que viveram em obscuridade? Por isso que nós vimos atrocidades. Os assírios, os babilônicos, todo esse povo que trabalharam brutalmente, é porque não tinha a revelação. Falei de David Livingstone e Hudson Taylor. Quando eles chegavam em aldeias canibais, como fala? Me fugiu o nome científico. Em aldeias de canibais, uma vez evangelizados, eles saíam dessa obscuridade de comer a própria natureza. Eles vinham para a revelação divina e começavam a valorizar a vida humana. O Evangelho muda culturas, o Evangelho muda a mente, muda a metanoia na vida do homem. Tá? A revelação, o homem estaria numa escuridão espiritual. A razão humana é suficiente para alcançar a verdade de Deus. Como diz Paulo, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. A revelação não é apenas informativa, ela é transformadora. Ela nos tira das trevas, da ignorância espiritual e nos conduz à luz da verdade de Cristo Jesus. Bom, pessoal, deu para compreender a importância da revelação natural e da revelação espiritual? A revelação a revelação especial de Deus? Em um ponto que nós temos a natureza que conclama as obras da criação de um ser extremamente divino e inteligente, nós temos a lei moral que nos dá a entender de que existe uma moralidade divina em relação ao bem e o mal,
E por isso que muitos que nunca confessaram Cristo, outros que negam a Cristo, mas ainda assim continuam fazendo o bem e usam isso como muleta. Ah, eu já faço bem, então eu sou uma pessoa boa. Porém, é aí que entra a diferença. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela nunca vai bater no peito e falar, eu sou uma pessoa boa, porque ela sabe da sua miséria. E ela só conclama a bondade de Cristo, porque é Cristo que habita nela. Mas ela não conclama a sua própria bondade, ela conclama a bondade de Cristo. Porque se fazemos qualquer coisa, é porque Cristo nos deu a oportunidade de fazê-la. É aí que está a diferença entre uma pessoa boa, que não tem o Espírito, e uma pessoa que faz coisas boas e tem o Espírito. A pessoa boa, ela faz sem dar glória a Deus. A pessoa que é convencida, ela faz e eleva a glória para Cristo. E só podemos fazer, e entendemos que fazemos isso, não é por uma revelação natural, mas é por uma revelação divina através das Escrituras. Lembrando que hoje nós não temos profetas como ofício, temos alguma revelação, há controvérsias e há muitas discussões em relação a isso. Eu acredito, já vivenciei isso, já fui usado para isso, então não tenho dificuldade de crer nisso. Mas ainda assim no nosso meio acadêmico, no nosso meio de convivência, no nosso meio eclesiástico, nós temos pessoas que creem e outras pessoas que não creem. Todavia, quando nós olhamos para as Escrituras, o ponto é passivo. Todos concordam que as Escrituras é a revelação especial da parte de Deus, que é apta para corrigir, redaguir, instruir e é proveitosa para todo ser humano. Uma revelação natural, da natureza, é quando você vê o seu filho nascer, sua filha nascer. Sim, Você olha assim, a vida sendo dada, né? Você olha assim e você fala, Não tem. A nossa explicação é Deus. Não? Ah, vi sim, vi, é da Catarina. Então, você olha e você fala, né? Como que aquele trem saiu inteiro dali? O nenê ficar dentro de uma bolsa de água e não morrer afogado. É, uma simbiose ali, ó. Máscara lá pra ele. Quando Tudo você vê, porque você imagina uma coisa, agora quando você vê nascendo de Maria, a barriga, tirar aquele bebezinho... É, você vê que é algo assim, a vida sendo gerada, semana passada eu fiz uma pergunta aqui, em relação à vida. A nossa alma, ela é criada, gerada ou transferida? A alma é o sentimento, né? Não, a alma é o que é nós. Nós somos uma alma, que estamos presos dentro de um corpo. O corpo, a alma e o espírito. É a tricotomia, corpo, alma e espírito. De fato, todos nós temos uma alma. Ou dicotomista, alma e corpo, ou tricotomista, corpo, alma e espírito. Eu prefiro acreditar na tricotomia, corpo, alma e espírito. Sendo assim, a pergunta é, em relação à vida, a alma, ela é criada, transferida ou gerada? Então, eu acho que ela é gerada. 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 Mas isso é assunto para outra aula, Pensa aí, porque é que veio aqui, porque da vida, né, gerada a vida, sobre esse Deus aqui, mas existem respostas, tá? Existem várias discussões, mas existem respostas coerentes e incoerentes sobre isso também. Mas e aí, ela é gerada, transferida ou criada? Explica as três. Explica as três. Depois, deixa eu cancelar aqui, que isso daí é para outra aula.